quando, dia, mês e ano Jesus nasceu. Bom, se você olhar nos seus livros de história, nos seus calendários, você vai perceber que você está vivendo em 2021 ou já 2022 depois de Cristo. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, pode ser qualquer ano. DC, depois de Cristo. Porque calculou-se ali um ano 1, que seria o ano do nascimento de Cristo Jesus. Antigamente, as coisas não eram contadas assim. Isso passou a existir no século VI, quando o Papa João I pediu para Dionísio o Exíguo preparar um calendário para a Igreja Ocidental. O calendário romano tinha como base a fundação da cidade de Roma. Por isso, eles usavam a datação AUC, Anno Urbis Condite. Dionísio fez os cálculos de quando Jesus teria nascido, e Jesus teria nascido em 753 após a fundação de Roma. E assim, 754 passou a ser o ano 1 depois de Cristo, segundo os cálculos de Dionísio. Os anos anteriores passaram a ser datados em ordem decrescente, 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 3 antes de Cristo, as coisas vão aumentando para trás a partir desse ano 1, e não existiria um ano 0. A questão é que, no século XVI, com novos avanços na historiografia, outros monges começaram a perceber diferenças e inconsistências nessa datação. A primeira grande evidência que surgiu de que essa datação estava errada foi as descobertas sobre a data da morte de Herodes o Grande. Diz o texto de Mateus capítulo 2 que Herodes ainda era vivo quando Jesus nasceu. E segundo o calendário romano, Herodes teria morrido em 750 depois da fundação de Roma. Logo, Jesus deveria ter nascido antes de 250. Ou seja, pelo menos 3 ou 4 anos antes da morte de Herodes. Outra informação que nós temos vem de Lucas, mas ela não ajuda muito, porque fala que Jesus nasceu sobre o reinado de César Augusto, que foi de 15 de março de 44 a.C. até 19 de agosto de 14 depois de Cristo. É bem amplo, mas claro, Jesus estaria delimitado também nisso aí, não ajuda tanto a gente. Mas bem, se a gente sabe que Jesus nasceu antes da morte de Herodes, que foi proclamado rei dos judeus pelo Senado romano ao fim de 40 a.C., tendo sido nomeado por Antônio e Otaviano, sabemos que ele ficou 37 anos no poder desde que foi nomeado, ou 34 anos no poder depois que ele tomou posse da terra. Quando foi exatamente que ele morreu, então? Bom, Joséfo, um famoso historiador judeu que escrevia sobre a história do povo hebreu, menciona que ocorreu um eclipse um pouco antes da morte de Herodes. Esse é o único eclipse que Joséfo menciona, e os historiadores já chegaram à conclusão de que o único eclipse que aconteceu naquele período aconteceu em 12 ou 13 de março do que seria o ano 4 a.C. E Joséfo também diz que logo após a morte de Herodes, houve uma celebração da Páscoa. A Páscoa teria começado naquele período dia 11 de abril, também de 4 a.C. Logo, Herodes teria morrido entre 12 de março e 11 de abril do ano 4 a.C. Tudo bem até aqui? Jesus nasceu antes de Herodes morrer. Herodes morreu em 4 a.C. Então Jesus nasceu em 4 a.C.? Não. Ele tem que ter nascido 1 ou 2 anos antes, no máximo, antes da morte de Herodes. Por quê? No relato de Mateus capítulo 2, nós sabemos que os sábios do Oriente são guiados por Deus até Jesus Cristo para prestar-lhe homenagem. Sabemos que houve um tempo que se passou entre eles virem do Oriente até encontrarem Jesus, e eles encontram Jesus já numa casa, em um período aparentemente posterior ao seu parto, diferente dos pastores que são relatados no livro de Lucas. Quando eles falam com Herodes, Herodes faz alguns cálculos baseados nas datas ali da peregrinação dos sábios do Oriente e manda assassinar todas as crianças com até 2 anos. O que significa que para Herodes, Jesus teria no máximo 2 anos. O que é que isso coloca pra gente? Segundo o relato de Mateus 2, algum tempo depois que Jesus foge com a sua família para o Egito, Herodes morre. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas não parece ser um período muito longo. Meses, talvez não mais que 1 ano. O que coloca o nascimento de Jesus dentro do intervalo de 2, 3 anos no máximo antes da morte de Herodes. E se ele morre em 4 a.C., o nascimento de Jesus fica ali com segurança em 6 a.C., com a margem de erro aí de 1 ano para mais ou para menos. Jesus teria nascido entre 7 e 5 a.C. de Cristo. E o que é muito engraçado, porque Jesus teria nascido antes de Cristo por causa do primeiro erro de datação, e agora ninguém vai consertar mais. Opa, vamos mover aqui os números mais pra trás, pra ninguém mais vai fazer isso. Em tese nós estaríamos aí, não em 2021, mas aí em 2027, 2026. Mas bom, isso não muda nada, né? Você só mudaria, no fim das contas, a barra de datação da história, você não mudaria o acontecimento ou a sua vida. Se mudasse todos os números pra trás, eu continuaria tendo a mesma idade, o mundo teria... nada teria mudado de fato no mundo. Mas isso seria um problema muito sério, não vale a pena mudar isso não. Agora, existem mais informações interessantes que podem nos ajudar
sobre a datação. Um livro muito bom sobre isso é o Chronological Aspects of the Life of Christ, de Harold Rainer, no seu primeiro capítulo, onde ele conversa bastante sobre o censo que foi feito ali no período do nascimento de Jesus. Um censo feito com propósitos fiscais, a fim de organizar questões de taxação de impostos nas províncias romanas, e que em tese ajudariam a gente a ter mais informações históricas sobre o censo onde Jesus nasceu. O problema é que a gente tem pouquíssimas fontes históricas sobre esse censo, então isso não nos ajuda muito. Nós não temos fontes históricas além do Novo Testamento sobre um censo feito no tempo de Augusto. No entanto, existem evidências de que censos eram feitos periodicamente na República. Teve um censo em 28 a.C., teve outro censo na Gália em 27 a.C., teve censo em Cirene em 7 a.C., o Egito começou a receber censos romanos em 9 a.C. O fato é que nós teríamos aqui um censo ordinário a partir de vários outros censos que aconteceram naquele momento e que não eram tão relevantes historicamente, até porque estava lidando com um povo pobre, talvez nem tão importante, e quantos outros censos nós talvez tivemos naquele período e que não foram registrados em muitas outras fontes para que fossem preservados até nós hoje. Agora, tem uma questão legal nesse censo que nos ajuda também a ter informações sobre o ano que Jesus nasceu. A gente lê em Lucas 2:2 dizendo: o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Isso significa, então, que Jesus nasceu durante o governo de Quirino? E a resposta é não. Primeiro, porque possivelmente Quirino só foi governador depois da morte de Herodes, ainda que seja desconhecido quem é o governador entre Varo e Caio César, ali entre 6 a 4 a.C. e de 1 a.C. a 4 depois de Cristo, tem um período ali que ninguém sabe exatamente quem foi o governador. Alguns argumentam que era Quirino ali também. As datações possíveis envolvendo o governo de Quirino vão de 2 a 3 a.C. a 6 a 7 depois de Cristo. Ou seja, Jesus tendo nascido nesse período significa que ele nasceu antes de 3 a 2 antes de Cristo, o que qualifica ainda a data que a gente está estabelecendo aqui. Mas a tradução aqui não é necessariamente essa, existe uma leitura diferente, que seria: este censo foi antes daquele quando Quirino era governador da Síria. A ideia é que aqui primeiro no grego, o protos ou próteros pode ser traduzido por prévio, indicando a forma comparativa entre o elemento posterior. Um uso que não é muito incomum na Bíblia. Em João 1, 15 e 30, a gente tem protos sendo usado no sentido comparativo também. A data da vida de Jesus também corrobora essa datação. Em Lucas 3:23, é dito que Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos. Seu ministério começou depois do ministério de João Batista, que começou no 15º ano de Tibério, segundo Lucas 3:1. O 15º ano de Tibério começou entre 27 e 29 depois de Cristo. Uma boa abrangência para esses cerca de 30 anos seria 3 anos, pegando um ano e meio para cima, um ano e meio para baixo. O que faz a gente acreditar que Jesus começou seu ministério entre 27 e 29 depois de Cristo, o que colocaria o seu nascimento entre 4 e 5 antes de Cristo. Tudo bem, já conversamos aqui sobre o ano do nascimento de Cristo Jesus. A gente pode ter razoável certeza de entre 4 e 6 é quando Jesus nasceu. Se você esticar um pouco mais, é entre 5 e 7. E quanto ao mês do nascimento de Jesus? Uma forma de nós identificarmos o mês do nascimento de Cristo é olhando para o nascimento de João Batista. Nós temos muitos detalhes do nascimento de João Batista por causa das rotinas sacerdotais de seu pai Zacarias. E sabemos que Jesus é 6 meses mais novo que João Batista. Então, sabendo o mês do nascimento de João Batista, a gente pode chegar ao mês de nascimento de Jesus. Quem escreveu um texto excelente sobre isso foi Ian Poe, professor adjunto do famosíssimo Fuller Theological Seminary. Ele chama atenção para como nós temos informações muito boas sobre a data do nascimento de João Batista. Veja, o texto de Lucas fala que Zacarias, o pai de João, servia como sacerdote no templo, e que Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isso está em Lucas 1:5. O grupo de Abias era um dos grupos que foi dividido em 1 Crônicas, capítulo 24, que servia no templo. Cada turno possuía um nome, e eram turnos de 15 dias. Então, cada família servia por 15 dias, então outros serviam, e isso ia em caminhos cíclicos. Você tinha 24 divisões de 15 dias que compunham um ano de 12 meses. O calendário sacerdotal judaico começava no mês de Nissan, que é por volta do fim de março, enquanto o calendário doméstico começava em Rosh Hashanah, que é ali no final de setembro. O calendário judaico era muito baseado nos meses lunares, então sempre tem algumas adaptações a serem feitas para que haja correspondência com o nosso calendário. Você pode conferir algumas tecnicidades maiores lá no texto do Ian Poe. Sabemos também que o padrão de serviço foi interrompido no exílio, quando o templo de Salomão foi destruído, mas foi restaurado no retorno do exílio e na reconstrução do templo. Assumindo que Zacarias estava no seu primeiro ano de serviço, ele estaria na 9ª semana do serviço, na primeira metade do mês de Sivan. Lucas 1:23 diz que quando ele voltou para casa, sua mulher engravidou. Então, João teria sido concebido na segunda metade do Sivan, que é correspondente ao começo de junho. Como Jesus é 6 meses mais novo que João, então Jesus teria sido concebido em dezembro e teria nascido
em setembro. O que é muito intrigante porque ainda que dezembro não seja o mês do nascimento de Jesus, a gente teria dezembro como o mês da concepção de Jesus. O que é, de novo, muito interessante, porque nós comemoramos em dezembro o Natal por uma questão de conveniência histórica, mas haveria um significado teológico no dezembro. Foi quando Maria recebeu a visitação do Espírito Santo. Nisso, talvez nós poderíamos em dezembro considerar que estamos comemorando não o nascimento de Jesus, mas a concepção de Jesus. Setembro seria mais apropriadamente o mês do nascimento. Claro, tem um pra mais ou pra menos aí que se estabelece. Podia ser agosto, podia ser outubro. Ele pode ter nascido, sei lá, prematuro, pode ter ficado um pouquinho mais no ventre da, sabe? Nós não sabemos, não temos lá muitos detalhes, mas sabemos que é por ali. Se for pra cravar um lugar, setembro, colocaria um mês pra mais ou pra menos, só pra gente poder ter uma margem de erro aí justa. Isso é extremamente coerente com questões geográficas. Quando Jesus nasce, pastores estão nos campos com suas ovelhas. A gente lê isso no relato de Lucas. E era impossível que pastores estivessem com suas ovelhas no inverno. O inverno é extremamente árido naquela região. As ovelhas ficam fechadas em casa. Eles precisam estar entre invernos, onde há clima para as ovelhas estarem no campo. Setembro seria um desses períodos. Ah, Iago, que interessante. Puxa, ninguém discorda dessas visões? Bom, existe gente que discorda, muito por causa de tradicionalismo. Muitos autores da Igreja Católica Apostólica Romana vão tentar cravar a data de 25 de dezembro com base em alguma tradição. Claro, passou a existir pessoas que começaram a acreditar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro mesmo, mas as fontes históricas que corroboram isso são pequeniníssimas, e simplesmente a opinião de um pai da igreja não vale tanto se não houver corroboração histórica que valide aquela opinião. Pais da igreja também têm opiniões, também possuem opiniões sem muita base, como todo mundo tem. Mas foi Ernest Martin, no livro The Birth of Christ Recalculated, que tenta apresentar um cálculo diferente aí para a data do nascimento de Cristo, principalmente no que fala sobre o ano. Ele tenta argumentar que o eclipse que Joséfo diz que aconteceu ali relacionado à morte de Herodes foi no dia 10 de janeiro do século I a.C. Atrelado a isso e algumas outras posições, ele vai dizer que Jesus teria nascido talvez no ano 2 depois de Cristo. Ele tenta falar que foi em 1º de setembro, mas ele faz isso com algumas alegorias em cima de Apocalipse, o que é meio esquisito. Por mais que ele concorde com a data de setembro, a gente não pode dizer exatamente qual é o dia e nem ficar usando alegoria em cima de livro profético para tentar chegar a uma data específica. Agora, os argumentos do Martin não são lá muito convincentes. O próprio José foi uma fonte histórica que data a extensão do reinado de Herodes, e a gente tem moedas cunhadas apenas até 4 a.C., cunhadas sob o reinado dos filhos de Herodes, apoiando as datações tradicionais. E agora o dia. Será que dá pra gente chegar no dia exato do nascimento de Jesus? Bom, é o que a gente falou aqui, não tem. O dia 25 era um dos dias das festividades de adoração aos deuses daquele período. Você tinha as calendas de inverno, você tinha festividades que pegavam ali do começo de dezembro até o meio de janeiro, e essas festividades, com a cristianização do império, acabaram sendo rejeitadas e uma nova festividade foi proposta no lugar. O Natal, o dia 25, acabou se consolidando, mas isso é história, a gente já falou sobre isso lá no nosso vídeo sobre Natal, se você quiser dar uma olhada. Esse vídeo ajudou você a matar algumas curiosidades, porque no fim das contas, é tudo grande curiosidade. Agora setembro é o mês mais sagrado. Olha, a gente tem algum grau de confiança que Jesus nasceu em setembro, mas convencionou-se comemorar em dezembro, todo mundo comemora em dezembro, a civilização ocidental comemora em dezembro. É muito bom que a gente possa tirar dezembro para comemorar o fato de Jesus ter nascido, porque nós não estamos tratando um dia ou um mês como mais sagrado, mas simplesmente tirando um dia para celebrar o fato de que Jesus veio à Terra e morreu e viveu uma vida perfeita, então morreu pelos nossos pecados.